fechando mais uma semana de adoração a Deus, adoração ao bondoso, maravilhoso. Nosso Deus é o único Deus que existe. Não há outro Senhor. Nosso Deus é doce, muito doce. Nosso Deus é extremamente carinhoso, gentil. Nosso Deus é um gentleman, amoroso, perdoador. Nosso Deus é salvador. Nosso Deus é grande. Nosso Deus é único, verdadeiro. Nosso Deus é mel, mais doce do que o mel. Nosso Deus é tudo. O Senhor é tudo para nós. Falhamos, erramos, nos arrependemos e buscamos o teu perdão também nesta manhã. Perdoa-nos, Senhor, de todas as fraquezas, falhas, pecados. Sê propício a cada um de nós. Aceita-nos como adoradores nesta manhã. O Senhor, que, como bem diz o irmão aqui, é o autor da vida, como disse o Edgar. Glórias a ti. Livra-nos, Senhor, da mentira e fala conosco. Nós verdadeiramente não sabemos nada, mas o Senhor sabe tudo, absolutamente tudo. O que está acontecendo agora, o que já aconteceu e o que vai acontecer. E é no Senhor que nós nos fiamos, no Senhor é que nós confiamos. Esta é a minha oração de confiança, de louvor, de graça, de glórias ao Senhor, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, oh meu Deus, a gente não sabe nada, né? Não sabemos mesmo nada. Tantas coisas acontecem, coisas que a gente nem imaginava estão acontecendo. E a gente não sabe. A gente não sabe, Maria José. Quando a gente ficar sabendo, parece até mentira determinadas coisas, né? Mas é verdade. Hoje eu quero trazer para vocês algo também, obviamente, que é bíblico e que a gente precisa saber, precisa acompanhar, porque este ano
tudo leva a crer, porque o ano está acabando, que isso não acontecerá mais esse ano. E então eu quero trazer aqui para vocês a expectativa para o ano que vem. E para falar disso, eu preciso abordar esse assunto, né? Para falar da reconstrução do templo, eu preciso falar das novidades. Não, são as novilhas, porque na verdade acho que são, tenho certeza agora, são 6 ou 4 novilhas que já estão em Israel, já desde acho que do ano passado, não tenho muita certeza agora. São as novilhas vermelhas. São daquela raça de gado. Influi, claro que influi, Edgar. O Edgar pergunta, o judeu conta o ano 30, gente, né? Eles estão no ano 5.000 e sei lá quanto, né? E se isso influi. Opa, a contagem dos anos é muito diferente, né, da nossa. E essas novilhas estão lá em Israel. Por quê? Eu vou explicar novamente, já falei do assunto, mas é um assunto que está voltando aí. E, enfim, não vamos especular. O novo templo só pode ser construído depois que essa novilha, na verdade é uma novilha que será escolhida, não sei se das 4 ou das 6, não tenho certeza, que já estão em Israel e estão guardadas, defendidas, né? A novilha dessas daí, muito provavelmente dessas, uma será escolhida. E eu vou te explicar a importância disso para o mundo. Ela tem que ser uma novilha, viu, Aparecido? Ela tem que ser uma novilha vermelha, é daquela raça Red Angus, mas ela porque a raça toda é meio avermelhada, né? Por causa disso que Red Angus, né? Angus. Mas ela não pode ter nenhum fiozinho no corpo todo dela, preto, branco, não pode ter. Ela tem que ser totalmente vermelha. Então é interessante porque tem lá um pessoal que está tomando conta disso e eles ficam com lupa olhando, porque se achar um fiozinho preto, por exemplo, na pelagem da novilha, ela é descartada. Se achar um fiozinho branco em qualquer parte do corpo, ela é descartada, tá? E o porquê dessa novilha? Porque no lugar que vai ser construído o templo, que é um lugar de domínio árabe dentro de Jerusalém, é onde está o domo da rocha. É onde
muçulmanos têm lá a sua mesquita, exatamente no lugar aonde existia o último templo, que foi destruído em 70 depois de Cristo. Ali foi construída essa mesquita, que me foge o nome aqui agora. Estou até com medo de falar, porque o nome fugiu, posso falar bobagem. Enfim, é lá que vai ter que ser construído o terceiro templo. E quando você fica entendendo essas coisas, você vê o porquê daquela confusão toda por lá. O judeu sabe que ele vai ter que construir um templo. E que o terceiro templo tem que ser construído naquele lugar. E aquele lugar tem uma mesquita em cima. Olha, Luiz, obrigado. Pelo calendário judaico, nós estamos no ano de 5.784. Tá? Olha só. No nosso calendário, o nosso é o gregoriano, né? Eu acho que é. Posso estar enganado. Nós estamos em 2024. No calendário judaico, 5.784. Então, o terceiro templo, ele será construído neste local onde estava o antigo templo, e ali construíram a mesquita. Agora, o templo, a importância da novilha vermelha. O templo não pode ser construído sem que o local seja purificado. E sobre a purificação, né, você vai ler Números capítulo 19, a partir do versículo 1. Ali se fala da purificação em várias situações. Então, o primeiro requisito para iniciar a construção do templo é realizar a purificação do local, dos pecados. E esta purificação acontece com as cinzas de uma vaca nova, de uma novilha vermelha. Sem defeito, quer dizer, não pode ter defeito físico, não pode ter mancha. Você vai ler aí, Números 19, não pode ter feito trabalho nenhum, quer dizer, não pode ter levado jugo nenhum. Esse sacrifício tem que ser feito fora dali. Aí pega-se, isso está descrito aí, Walter, em Números 19, tá? Eu estou passando assim só para, né? Vai se pegar água, misturar com as cinzas deste animal que vai ser sacrificado, e esta água misturada com as cinzas é que vai purificar o local. Está aí em Números 19, 4. E ali é acrescentado a essa água o pau de cedro, isopo, carmesim, enfim, está tudo aí em Números 19.
Então, Luiz, só que essa vaca, ela na verdade, ela veio, essas vacas que estão lá, elas vieram dos estados do Texas, na América do Norte, tá? Elas estão sendo criadas lá no Instituto do Templo, mas elas vieram do Texas. Você vai confirmar isso que eu estou falando, tá? Enfim. Isso não... Peraí, para se construir esta purificação, em Números 19, você vai ver que também serviu para purificar qualquer pessoa que tivesse tocado num cadáver, né? Porque 1.200.000 pessoas morreram no deserto na saída do povo judeu do Egito. Então era óbvio, se enterrava as pessoas, enfim, né? E essas pessoas, pela lei, eram consideradas impuras, todos aqueles que tocavam num cadáver, entendeu? E esta água, com a cinza da vaca vermelha, também purifica, tornava limpo esta pessoa, né? Isso está tudo em Números 19. Eu não vou ler porque você pode ler aí a respeito da purificação, tá? E se usou se usava esta novilha. A minha memória está muito ruim. Tem dia que está melhor, tem dia que está pior. Hoje, por exemplo, está mais ou menos. Se eu não me engano, foram feitos... Como é que é, Walter? Mas já não foram sacrificadas... Não, foram sacrificadas no passado. É isso que eu ia falar aqui agora. Que já foram feitos 9 sacrifícios no passado. Depois da destruição do templo, em 70 depois de Cristo, Walter, não houve mais sacrifício. No ano 70 da nossa... Nós estamos em 2024, você tira 70, vamos aí, 1.900 anos, para a gente arredondar, que não se faz um sacrifício em Israel. Tá? Então veja aí direitinho o vídeo. Gente, cuidado com esses vídeos do YouTube. Cuidado. Tem vídeos ótimos, mas tem vídeos que também, por amor de Deus, né? Então muito cuidado. Você entendeu, Walter? Sacrifícios foram feitos no passado. Depois da destruição do templo, nada mais foi sacrificado. Então, só para arredondar, né, eu estou falando em 1.900 anos, ok? E estão aguardando esta novilha para voltar estão aguardando o quê? A perfeição de uma dessas daí, que estão sendo guardadas, cuidadas, tratadas no Instituto do Templo, que a cidade também me foge aqui, para voltar a sacrificar no lugar onde será construído o templo, onde está o domo da rocha. Então, foram feitos até hoje 9 sacrifícios. Acho que eu não estou enganado, não. 9 sacrifícios.
espera-se que isso aconteça no ano que vem. Por quê? Porque você lendo aí, você vai ver que a novilha também não pode ser velha. Entendeu? É mais ou menos 2, 3 anos. Você vai ler aí, Números 19. Então também não pode ser em 2026, 27, 28, 29, porque essas novilhas não servirão mais para isso. Porque tem um monte de detalhe, né? Se alguém encostasse naquela novilha antes do sacrifício, a novilha já era descartada. Então tem um monte de detalhe que está no Talmud. E as datas para sacrifício, esse ano já não dá mais. Por quê? Ou elas acontecem na Páscoa judaica, ou no Shavuot, que é a festa das colheitas, ou a festa das primícias. Esse ano já não dá mais, porque a Páscoa já foi e essa festa também já foi, já ocorreu. Então isso, se for acontecer o ano que vem, será na Páscoa judaica, a Páscoa judaica de 2025, no calendário hebraico, no calendário judaico, ela vai acontecer no dia 12 e 13 de abril. No nosso calendário, 12 e 13 de abril. E o Shavuot vai acontecer no pôr do sol do 1º de junho do ano que vem até o final da tarde do dia 3 de junho. Olha a importância da gente saber dos eventos que estão por ocorrer. Entendeu? Para nós cristãos, nossa, o tempo corre. Essa novilha, uma vaca novinha, uma novilha vermelha, era para o judeu? Não. Era o prenúncio do sacrifício de Cristo Jesus pelos pecados. Por quê? O Senhor Jesus era sem mancha, assim como deve ser a novilha vermelha. A novilha vermelha foi sacrificada fora, e esta também será sacrificada fora do arraial. Está aí em Números também. Jesus também foi crucificado, foi morto fora de Jerusalém, no Gólgota, no monte nem monte, é um morro, né, das caveiras. Está lá em Hebreus, capítulo 13, eu acho, não tenho certeza. E como as cinzas desta novilha purificam as pessoas da contaminação da morte, Cristo nos salva, né? Nos purifica da pena da corrupção da morte. Tá? Esta é a relação entre a novilha vermelha e Cristo para nós cristãos. Para o judeu, não. A não ser que seja para o judeu messiânico. O judeu messiânico não está aguardando nada. Está aguardando a volta de Jesus, tá? E este ritual da novilha vermelha, isso vai acontecer. E muito provavelmente, na Páscoa, talvez na próxima, ou na festa das primícias, talvez na próxima, agora o ano que vem. Isso foi estabelecido na lei mosaica.
Mas então, eu falei do Talmud, porque o Talmud, que é também a lei oral, conjunto que, né, oral, que quer dizer, foi passando de avô para pai, para filho, ali eles têm até o tipo de corda que será amarrada na novilha, entendeu? São detalhes, né? A direção que a novilha deve estar no momento que ela for sacrificada, as palavras que o sacerdote vai ter que dizer, as sandálias que se pode usar no ritual, isso o Talmud traz tudo, né? Mas é muita coisa para a gente ficar falando aqui, né? Uma novilha que ninguém poderia montar, encostar nela, enfim, ela teria que ser pura, não pode ter nenhum cabelinho, um pelo, na verdade, preto ou branco, e outras tantas condições que se impõem para que a novilha possa ser sacrificada. Então, de acordo com a tradição rabínica, até hoje foram sacrificadas, se a minha cabeça não está ruim, 9 novilhas, desde a época de Moisés. Já Edgar Cristo já cumpriu, mas para os judeus, né, para a construção do templo, que Cristo vai reinar nele, essas condições aqui devem ser cumpridas, por causa disso que eu estou trazendo esse esclarecimento, né? Então, desde Moisés até o último templo, aconteceram esses sacrifícios das novilhas perfeitas. E existe um ensino no Talmud de um rabino que, olha só, por causa disso que isso é tradição oral, não faz parte da lei. E este rabino, que eu também não lembro, é um nome difícil, não lembro, ele diz que quem vai sacrificar esta novilha é o próprio Messias. Não. Jesus não vai receber, Djalma. Veja bem, Jesus vai reinar. O trono será neste templo, mas esse templo terá que ser construído, e para ele ser construído, esta novilha precisa ser sacrificada para purificar o local. Jesus não vai receber sacrifício nenhum, ele cumpriu o sacrifício. Ali também o anticristo vai querer ser adorado como Deus. É tudo neste templo. Ele vai blasfemar nesse templo, o anticristo, entendeu? Por causa disso que eu estou trazendo todas essas explanações aqui. É claro que o nosso tempo não dá para ficar entrando muito em detalhes, né? Se eu for entrar nesse detalhe do anticristo, aí o tempo não consigo falar nada, entende? Então, este terceiro templo, biblicamente, será construído. Por causa disso que existe esta procura por esta novilha vermelha que atenda todas as condições da lei. É números, é Velho Testamento, é lei. Entendeu?
Tá claro isso ou existe? Gente, quem tem dúvida pode perguntar agora, nesse momento, pelo Facebook, ou depois no grupo, ou no Zap meu, pode perguntar. A gente vai tentar esclarecer, né? Então, o aparecimento desta novilha é um prenúncio da construção, né? Essas novilhas que estão lá no Instituto do Templo é um prenúncio da construção do templo. Porque todo, isso eu já falei, todo o material, toda a alvenaria, toda a parte, tudo que vai se usar no templo já está pronto, está separado. Se vocês entrarem no meu Facebook, aí, não sei aonde, está aí nas fotos aí, você vai ver pode ter início. Jair, o Jair está perguntando, o novo templo será construído antes do arrebatamento? Pode ter início antes do arrebatamento. Ou pode ter início após, isso aí não é algo definido. Tem gente que aceita que ele será construído antes, depois, outros aceitam depois. Eu prefiro dizer assim, ele pode ter início. Porque como eu estava colocando, tudo para a construção, tudo, está tudo pronto e separado. As roupas sacerdotais, tudo. Tanto é que eles fazem, eu não sei se é 1 ou 2 vezes por ano, ensaios, né? Para as ordens do templo. As famílias, as tribos sacerdotais, né, ensaiam isso com as roupas, tudo, em Jerusalém. Deixa eu ler o que o irmão escreveu aqui, peraí. Ele administra um museu do bairro. Quem que é esse ele? Ô, Luiz, eu não sei de quem está falando aí, desculpa. É Cidade Velha e tal. Eu não sei de quem está falando. Será que é este rabino que eu falei, que falou que o próprio Messias é que vai sacrificar? O nome dele não, é um nome estranho, não é esse nome que não é Israel Ariel, não é um outro nome. A cidade. Pensei que fosse que você estivesse falando. Não, o Instituto do Templo fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém. Então, deixa eu seguir aqui, irmão, senão não vou terminar. Já nem sei mais onde eu estava aqui. Então, vai haver o terceiro templo. Isso é escatológico. Isso está lá no livro do Apocalipse. Haverá um terceiro templo de Deus em Jerusalém. Esqueci o nome do irmão aí. Edjalma. Até para acontecer as coisas que estão narradas no livro do Apocalipse. Então precisa existir esse terceiro templo já depois do arrebatamento, ele tem que estar pronto.
durante o período de 7 anos. Né? Por quê? Porque haverá a profanação do templo. O anticristo vai profanar o templo. E o templo precisa estar pronto para ele profanar. Né? Durante a tribulação, está lá em Mateus 24, não é? 2 Tessalonicenses está lá também, capítulo 2. Então, para que isso ocorra, essa profanação do templo pelo anticristo, o templo vai precisar estar pronto. E eles precisarão das cinzas da novilha vermelha para iniciar a construção do templo. Será algo assim rapidíssimo. Estava falando da foto. Tá lá, eu estou ao lado de uma menorá, num vidro. Eu nem sei se isso continua lá. Eu fui numa época tranquila para lá, né? Uma época, assim, algumas dificuldades, mas tranquila. Hoje acho que já tiraram daquele lugar, né? Já tiraram daqui, porque hoje é bomba para todo lado lá. Então a menorá de ouro está lá. Você vai ver essa foto num vidro todo blindado, não sei o quê. Tem uma foto lá disso daí. Não, ele não vai. Isso é uma outra conversa, né, Djalma? Não dá para entrar nisso agora. Mas ele não vai afirmar que ele é Jesus Cristo. Porque o judeu não acredita em Cristo como Messias. Ele vai afirmar que ele é Deus. Ele vai dizer que ele é Deus, o anticristo, e ele vai exigir que ele seja adorado como Deus. Não como Jesus. É claro que Jesus é Deus, mas ele, segundo aquilo que a gente lê no livro do Apocalipse, ele vai requerer do judeu uma adoração que o judeu só presta a Deus. Porque o judeu não adora Jesus. Entendeu? Então, para que este templo seja erguido, há uma necessidade de que mas é isso que os judeus esperam? Esse aí? Não entendi. Esse aí quem? Gente, me ajuda, escreve direitinho, senão eu não consigo entender. O judeu está esperando o Messias. Jesus para os judeus não é o Messias. Jesus já veio. E os judeus não o receberam como Messias. Hassan, para mim não há nenhum tipo de dúvida de que o anticristo será um judeu. Sangue judeu, não tem que necessariamente ter nascido em Israel, mas ele terá sangue judeu. Entendeu? Para mim não tem dúvida, exatamente por isso, por ele ser, a princípio, aceitado pelos judeus, ao ponto de ele depois exigir a adoração como se fosse o próprio Deus. Tá? Mas isso é um assunto mais escatológico. O assunto aqui é o seguinte: até que essas novilhas não sejam reconhecidas como perfeitas, não será construído o templo. É este o assunto. A importância da novilha vermelha é essa. É esta. Se acharem a novilha vermelha lá hoje, eles vão querer começar a reconstrução do templo amanhã. Vão fazer o sacrifício, purificar. Agora, como é que isso vai acontecer se existe uma mesquita lá no lugar do templo? É esta questão que eu estou colocando para vocês nesta manhã de
de sexta-feira. É uma questão geopolítica, já tem coisa lá no lugar, como é que vai ser? Então você começa a entender melhor, irmão, irmã, aquela guerra, o 3 de outubro passado, você começa a entender melhor. Por que essas coisas acontecem lá? Por que Israel quer defender o seu país? Porque ele sabe que ele precisa construir o templo lá e o templo está na mão dos muçulmanos. É difícil para a gente aqui no Brasil ter esta visão, porque eles são um povo extremamente religiosos. O judeu é muito religioso. E os palestinos também. Os muçulmanos também, tanto é que eles oram um montão de vezes ao dia, estejam onde estiverem. Puxa o tapetinho lá e vira para Meca e está orando. A gente não. Aqui o povo vai na igreja, depois vai no centro de Umbanda, depois vai no centro espírita, depois vai tomar a passe não sei aonde, depois bate palma no Hare Krishna. É diferente. É isso que eu estou tentando aqui passar para vocês. Aquilo que para nós não é nada, para eles é regra. Não se vive sem isso. É claro que não é 100% da população de Israel, mas é na faixa de 80, 70 e poucos por cento, que é assim. Não sei. Vamos aguardar. Vocês estão entendendo a coisa? Como é que funciona? E vamos encerrar aqui, porque o nosso tempo já foi. Mas deu para entender um pouco, pelo menos, que o assunto também não é tão simples, né? Sobre a novilha, a importância, porque sem a novilha vermelha não tem templo. Por que o templo não foi construído até hoje? Porque não acharam a novilha perfeita ainda para sacrificar, para queimar, pegar as cinzas, misturar com água e purificar o lugar. Só por isso. Por causa disso que eu falei, se hoje descobrirem que uma daquelas novilhas lá é a perfeita, amanhã eles estão sacrificando. Olha a situação que está o mundo. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, é um assunto para a gente, as pessoas nem ligam para isso, mas por causa disso que a gente vive, né? Vez por outra a gente fala aqui, Israel é o relógio do mundo, tudo acontece lá, não adianta. Tudo começou por lá e vai terminar por lá e vai mudar lá também. E a gente precisa ter um mínimo do mínimo de conhecimento disso, né? Senhor, continua falando conosco, abrindo o nosso entendimento para as coisas. É uma outra cultura. Por causa disso que para ler a Bíblia e entendê-la perfeitamente, a gente precisa ir aprendendo sobre aquele povo, os hebreus, os judeus. Senão a gente vai entender segundo a nossa realidade aqui. A Bíblia não foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita para o judeu. Como o judeu negou, não quis, abriu para os gentios, que somos nós. Continua, Senhor, falando conosco, derramando sobre nós graça e instrução. Abençoa o nosso final de semana, semana que vai chegar. E se for da tua vontade, traga-nos de volta aqui na segunda-feira para adorar e cultuar o Senhor. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.